A gente tem falado muito aqui, né? Essa semana falamos de Ikigai, e falando de sentido, de propósito, e esse papo é um papo que voltou aí muito forte, né? Nessa renascença que a gente está vivendo. E hoje estamos fazendo a live de final de maio e eu reservo a última semana do mês para melhorar o livro bimodal de 2024. Todo ano a meta é publicar um livro. Ano passado foi o Civilização 2.0, que demorou mais tempo para fazer, porque foi com a editora tradicional, etc. E eu estou querendo ver se a gente consegue todo ano publicar um livro. Então esse ano esse livro vai ser o livro que a gente está trabalhando. E aí, hoje, eu já tinha mudado o nome, né? Ele era Felicidade 2.0 e eu ia escrever um artigo sobre para mudar de Felicidade 2.0 para Sabedoria 2.0. Já estava conversando com a galera e a gente vai conversar hoje na live que vai fazer a validação do título, do nome com os bimodais endógenos. Hoje também lembro que é o áudio aberto, o pessoal de fora está recebendo também. Então, na nossa live de hoje, a gente vai conversar sobre isso. Então, o livro era Felicidade 2.0 e eu tinha sugerido Sabedoria 2.0. Show de bola. Só que quando eu fui organizar e comecei a escrever o artigo de hoje, e eu fui listar os projetos, o que a gente fez? A gente fez Administração 3.0, que é o livro de 2018, Inovação Organizacional, o Inovação Civilizacional, que foi o ano passado, Civilização 2.0, e não fazia muito sentido agora falar de Sabedoria 2.0. Porque existe um projetão. Eu descobri o meu Ikigai, ou o meu tapete de Aladim, quando eu saquei que eu tinha um viés conceituador. Eu gosto de organizar, né, desde sempre. Eu gosto de organizar, entrar em praia e organizar barraca em praia deserta. Eu não gosto de chegar numa praia que a barraca já está organizada. Eu gosto de entrar na praia e organizar a barraca. Já fiz isso várias vezes. Me lembro que fui para o Sintufeg, o Sindicato dos Trabalhadores do FRJ. O jornal era feito uma vez por semestre e eu botei para fazer toda semana. Entrei na RNP, na Rede Nacional de Pesquisa, não tinha nada. Eu fui lá, montei um curso, montei uma das primeiras homepages feitas no Brasil. Cara, fiz muita coisa ali. Me orgulho disso. Né? Montei a primeira empresa de consultoria internet do Brasil em 95. E, cara, então eu tenho assim, essa vocação, esse prazer de pegar uma praia deserta e depois entrei na conceituação. E aí, então, tem um projetão, o projetão, que é o desenvolvimento da ciência da inovação. Esse é o projetão do NEPO, pelo menos até os próximos 2, 3 anos. Né? É a consolidação da ciência da inovação. E a ciência da inovação tem 3 camadas: a civilizacional, a organizacional e a pessoal. Então, este livro deste ano precisa marcar a ideia, dentro da lógica do projetão, tem que chamar Sapiens 2.0, porque a gente tem a organização, né, quando a gente fala em administração 3.0, a gente está falando de organização 3.0. Que na época eu chamaria, hoje se eu fizesse a revisão, eu chamaria de Organização 2.0. Depois o Civilização 2.0 e agora o Sapiens 2.0. A sabedoria e a felicidade é uma busca, né? O Sapiens 2.0, para buscar felicidade, terá que ter uma sabedoria 2.0 e terá como referência a felicidade 2.0. Então a minha sugestão mudou o título, né? Ficou Sapiens 2.0, como viver. E aí tem uma outra introdução, outra mudança. Mais e melhor em um mundo mais descentralizado, dinâmico, inovador. Aí vamos lá. Aí, para a gente começar a conversar sobre isso, né, eu fiz aqui algumas digressões que são importantes. Botei aqui as regras que valem para todas as épocas e situações da vida. Todas em momentos, não tem a ver com hoje, com digital, tem a ver com
caverna, tem a ver com Idade Média, tem a ver com China, construção da muralha da China. Qualquer momento da história, a gente tem o seguinte: quanto mais uma pessoa tem escolhas, mais complicada fica a tomada de decisões. Se eu tenho poucas escolhas, se eu tenho só 2 escolhas, fica mais fácil. Mas se eu tenho 4 ou 5, fica mais difícil. Quanto mais complicada é a tomada de decisões, pelo excesso de escolhas, que é o que a gente está vivendo agora, mais necessitamos de um norte e de um direcionamento dos nossos potenciais singulares. Porque aí você pode dizer, eu preciso de um norte vindo de cima verticalizado. Não é a nossa praia. A nossa praia não é verticalização, pasteurização. A nossa praia é singularização e descentralização. Mais singularização e descentralização nos leva a mais responsabilização. Essa é uma das principais características do Sapiens 2.0. A passagem de uma taxa mais baixa de responsabilização, do 1.0, para aumento da taxa de responsabilização do Sapiens 2.0. E mais responsabilização nos leva à demanda pelo aumento da taxa de sabedoria. Aí vem a demanda pela sabedoria. A sabedoria do Sapiens 1.0 era menor do que o Sapiens 2.0, como aconteceu também na Renascença da Idade Média, em que a gente tinha uma sabedoria mais baixa e os renascentistas vieram introduzindo e propondo uma sabedoria mais forte para que a gente pudesse se responsabilizar mais, como nos responsabilizamos com o fim da escravidão, a carteira assinada, cada um escolhendo muito mais coisas na vida, e quanto mais a gente pode escolher, mais a gente se responsabiliza, mais a gente precisa de uma sabedoria mais forte para que a gente possa recolher e colher taxas de felicidades maiores. Né? E aí, nesse momento difícil que a gente está passando, né, a gente tem que botar, vamos lá, hoje temos que participar mais dos processos, fazendo o que os antigos intermediários faziam por nós. Hoje a gente é caixa de banco, bilheteiro de cinema, avaliador de desempenho de motorista de táxi, quando a gente pega o Uber. Então a gente tem muito mais escolhas, a gente faz muito mais coisas, a gente compra muito mais, a gente ampliou o leque de compra, a gente pode comprar do mundo inteiro, da China, de um cara que vende no interior do Ceará. A gente pode fazer uma série de coisas que a gente não podia fazer antes. A gente pode pegar o Waze e ir para qualquer lugar. Imagina antigamente, eu não vou para lá que eu não conheço. Imagina se eu chego lá, me perco, não vou ficar perguntando na rua que eu não gosto. Agora você mete o Waze e vai embora. A independência que a gente começou a ter, né? E não só isso, a gente passa a influenciar muito mais nas decisões. A gente consegue fiscalizar muito mais e a gente tende, e aí com a caminhada que a gente está tendo, é descentralizando as decisões e tirando os políticos da jogada. Mais para frente, né, a ideia de políticos como a gente tem hoje não vai se sustentar. As coisas vão vir cada vez mais para perto, as decisões vão vir cada vez mais para perto das pessoas, as cidades, os municípios, as cidades, os bairros. As pessoas vão tomar mais decisões e cada vez menos a gente vai precisar dos políticos intermediadores. Aí, nesse momento, a gente precisa o quê? Estamos com a difícil tarefa de questionar os antigos paradigmas, modo de sentir, pensar e agir da civilização 1.0, procurar entender a demanda dos paradigmas da civilização 2.0 e criar etapas migratórias de uma para outra, o que é uma coisa que não é fácil. E esse é o objetivo desse livro, Sapiens 2.0. A gente precisa ajudar as pessoas a fazer a migração, né, de um Sapiens 2.0 menos responsável para o mais responsável. E aí, para a gente poder trabalhar em cima disso, e esse é o projetão do NEPO e o projetão da Bimodais, a gente precisa trabalhar com a ciência da inovação. E aí, o Fábio, essa semana passada, sugeriu, e eu achei muito legal, que tem o eixo central da ciência da inovação, que é dado por um cara lá do Vale do Silício, né, que se chama Heráclito, que é do Vale do Silício de antes de Cristo, né? Então, no Vale do Silício antes de Cristo, o Heráclito disse para a gente: ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio,
pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Ou seja, não dá mais para a gente trabalhar com a ideia de uma ciência social parada que vai tentar entender o ser humano e a sociedade parada. A gente tem que entender em processo, um processo de mudança. E é por isso que eu estou sugerindo, né, a passagem da ciência social para a ciência da inovação. E aí então a gente entra nas demandas nesse sentido. E aí a gente precisa entender a diferença entre sabedoria e felicidade. E eu acho que nesse artigo aqui ficou mais tranquilo em relação a isso. Botei: a sabedoria é algo que temos mais controle, pois define as escolhas que fazemos na nossa forma de pensar e agir. E olha só que interessante, é o fator causante da qualidade das nossas vidas. A felicidade são as sensações que temos a partir das escolhas. É o fator consequente do fator causante da sabedoria. Né? Quanto mais sábios formos nas nossas escolhas, mais chances temos de viver mais e melhor. É simples assim, vou repetir. Quanto mais sábios formos nas nossas escolhas, mais chances temos de viver mais e melhor. O que o Sapiens 2.0 precisa é de uma taxa de sabedoria muito maior do que 1.0. E isso implica um esforço gigante de todos nós. Esse é o foco da Bimodais hoje. Ajudar na migração do Sapiens 1.0 para o 2.0. Aí a gente introduz a longevidade. Quando a gente coloca no subtítulo Como Viver Mais e Melhor, a gente está colocando a longevidade como uma métrica. Uma pessoa mais sábia consegue manter uma saúde melhor naquilo que depende dela, obviamente, e por isso vive mais. Claro que a pessoa pode, né, sei lá, passar num lugar, cair uma árvore em cima dela e aí ela não vai ter a qualidade de vida que se espera. Mas aí, né, uma coisa tão particular, ela não escolheu passar, foi um acidente, então aí a partir daí isso não tem a ver com sabedoria. Botei. O objetivo de uma pessoa mais sábia não é apenas viver mais, mas viver mais e bem. E o viver bem acaba tendo como consequência o viver mais. Eu tive aqui com uma senhora, ela veio conversar com a gente estava tomando café, eu e o Fernando. Eu perguntei: quantos anos a senhora tem? Eu tenho 84. E eu: como é que a senhora está tão bem? E ela falou: eu tenho motivos para viver. Aí ela falou da religião, ela falou e tal. E eu falei: poxa. E aí eu percebo que ela fez escolhas na vida dela, e ela estava ali com 84, tinha acabado de vir do Rio de Janeiro dirigindo, e estava ali falando, reclamando, e conversando, batendo papo. Então, e com bom humor, né? Então isso tudo é interessante. Bom, então dentro da nova versão do livro Sapiens 2.0, eu botei o detalhamento e a melhoria dos rituais Rivotril. O que é o ritual Rivotril? Porque olha só, a gente lida com os gatilhos estressantes, e a gente não só deve evitar os gatilhos estressantes, mas gerar os gatilhos não estressantes, os gatilhos positivos, vamos supor, os gatilhos negativos, quando a gente se depara com situações complicadas, e os gatilhos positivos. Então o ritual Rivotril é a gente gerando os gatilhos positivos na nossa vida. E aí eu fiz o detalhamento desses rituais de Rivotril. Isso é uma novidade que não estava e que eu botei agora, detalhei bacana. Então eu botei: agradeça todos os dias de estar vivo e ter chegado até aqui. E eu botei: bota isso na agenda. Cria esses rituais para todo dia você fazer. Não é para ficar falando, não sei o quê. Então, agradeça todos os dias de estar vivo e ter chegado aqui. Eu, quando vou fazer alongamento, eu alongo uma perna, já faço o agradecimento. Eu agradeço, né? Eu fiz aqui o EPAP. Existência, procedência, assistência e permanência. Existência porque eu estou aqui,
Procedência, porque são todas as coisas que eu herdei, né, na minha genética e da minha formação cultural. A assistência, que foi o apoio que meus pais me deram, que o meu irmão continua me dando, e a permanência. E faço isso quando vou alongar antes da caminhada. Agradeço os que te ajudaram ontem. Em particular, reserve um tempo para agradecer as pessoas que estão à sua volta. Ontem, não foi anteontem, não, ontem, né? Pelo carinho. Então, você pensar nas pessoas que estão em torno de você para você perceber que você tem pessoas que estão te ajudando e você tem que se agradecer, né? Se perdoe. Perdoe você, não só pelo que você fez ontem, mas pelas aquelas coisas que você, cara, fiz aquilo, me arrependo até hoje e tal. Se perdoa. Por quê? Porque você não lida bem com a sua mente primária, não lidava bem com a mente primária e agora você está tentando melhorar a sua relação com ela. E perdoe os outros que também não conseguem se relacionar com a mente primária. Não chama o outro, esse cara é isso, o cara é aquele, etc. Não, ele está lidando mal com a mente primária dele. Isso não quer dizer que tu vai se aproximar de mala, que tu vai se aproximar de pessoas tóxicas. Você pode perdoar, entender que aquela pessoa não tem capacidade de melhorar e se afastar. Botei, escreva 3 atividades top do dia ao anoitecer. Isso é muito bom, porque você vai agradecendo, vai percebendo o que é proativo, o que é positivo, e você vai trabalhando em cima daquilo e tentando melhorar essa atividade. Reorganize algo no seu entorno todos os dias. Jogue coisas fora, reorganiza, readequa, reutiliza, porque isso vai fazendo que sua mente seja afiada e o ambiente, você tenha a sensação que você está em movimento. E botei por fim, não deixe seu artista sem atividade. Se você não tem atividade artística, procure uma, porque isso faz com que a mente fique mais criativa. E aí, a conclusão do livro é, como é que você sabe que você está tendo mais sabedoria? Vou botar aqui o detalhamento de uma vida mais sábia. Pensamento mais no longo prazo do que no curto, menos afetado pelos contextos conjunturais, maior controle sobre as reações emocionais, mais guiado pela mente secundária do que pela primária, maior preocupação em deixar legados, alta taxa de bom TRC, bom humor, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade, tendência ao ativismo e à superação, ambiente de moradia e de trabalho organizado com alta taxa de operacionalidade e com modificações constantes no tempo, e disciplinado, praticando a disciplina saudável que vai sendo aprimorada no tempo. E aí eu fecho com a frase maravilhosa do Aristóteles, que também foi do Vale do Silício do passado, que diz: excelência não é um ato, mas um hábito. Não é um ato, mas um hábito. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aqui na Bimodais, tocando o nosso barco, convidando vocês para participar no último mês. São R$100 para conhecer a Bimodais. Começa com 700 e pouco e depois vai caindo o preço, então você pode ficar no último mês com 100. Tem 2 novidades aí para a galera que não está dentro. Primeiro, se vocês quiserem contribuir com o Pix, vocês vão ter acesso a uma aula minha de 4 horas para conhecer a civilização 2.0. E tem uma outra coisa que talvez interesse a algumas pessoas, que é o processo que a gente está criando agora de multiplicadores da Bimodais. Isso significa o quê? Se você divulgar a escola, né, você me manda um zap, eu explico como é que funciona, você divulgando a escola, você cria um espaço para divulgação da escola e você ganha 50% do valor da escola. E você pode, embaixo de você, colocar pessoas que podem divulgar a escola também. Ou, se você quiser, você pode entrar dentro de um projeto de alguém que já está multiplicando. Ou você vai ser o multiplicador sênior ou multiplicador júnior. Então, a gente está construindo esse processo de divulgação da escola. Você ganha dinheiro, faz um trabalho bacana e contribui que a escola cresça e que a gente possa continuar desenvolvendo a nossa pesquisa e ajudando, né, nesse grande desafio que é a migração, né, do Sapiens 1.0 para o 2.0, com uma taxa de sabedoria, uma demanda por uma taxa de sabedoria muito maior. É isso. O que vocês dizem?